Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares pela internet, paz seja contigo. Que Deus abençoe a tua vida, você que está aqui no santuário hoje, que está nos visitando, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero compartilhar com você hoje, nesse domingo da Reforma, o texto, a Epístola aos Romanos, o capítulo é o capítulo 1, os versículos são os versículos 16 e 17 simplesmente. Hoje vamos conversar sobre esses dois versículos com relação à Reforma Protestante. Assim diz o texto sagrado. É o apóstolo Paulo escrevendo, então chega um momento da epístola que o Paulo diz isso aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E o título da minha mensagem é Reformados. Reformados. É óbvio que nós estamos falando de um movimento que teve o ápice lá em 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou nas portas do templo da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Nenhum espanto com relação a isso. Nenhum espanto, porque era assim que as pessoas desafiavam a igreja ou convidavam as pessoas para o debate, como se fossem seus mestrados, seus doutorados, era assim que era feito. Então a igreja, naquela época, na Idade Média, a igreja entendia que a teologia era a ciência mater, a mãe de todas as ciências. E era a igreja, portanto, e a teologia, que tinha que dar a última palavra sobre todo o campo do conhecimento. Então, quem queria defender alguma tese, afixava lá na porta da igreja, e aí, normalmente, esses debates eram feitos no coreto, em praça pública, as pessoas poderiam assistir às sustentações. Foi isso que Lutero fez, mas Lutero não colocou um item para ser discutido, ele colocou 95. Esse é o destaque. Então, nós queremos começar refletindo sobre isso, que a reforma, ela não começa com o barulho, o som dos martelos, mas com um coração aflito que ouviu a voz da graça. O Lutero era um monge que estava angustiado, muito sincero, muito devoto, e ele buscava uma coisa que todos nós deveríamos buscar, que é ter uma espiritualidade saudável. Lutero, ele tinha consciência do seu estado miserável diante de Deus. Mas ele tinha aprendido até então que ele, como pessoa, deveria buscar a sua justificação. Ele deveria punir a sua carne e elevar o seu espírito, ou seja, todo o esforço para a sua saúde espiritual, todo o esforço para a sua elevação espiritual estava na sua pessoa. E nós vamos verificar que muitas vezes, não poucas vezes, nós também pensamos assim. Quando Lutero prega aquelas 95 teses na porta, na verdade, ele não estava fazendo uma crítica à fé daquele tempo. Ele não estava criticando como as pessoas criam, não, absolutamente. O que Lutero estava criticando e o Lutero estava buscando era um retorno à verdadeira fé. Então a questão não era como as pessoas criam, mas elas deveriam crer de uma forma mais coerente, mais correta, da melhor forma possível. E essa foi a proposta do Lutero. Quando Lutero afixa essas teses lá, ele já tinha antes disso chegado à conclusão de que ele não queria ser um homem que se justificasse a si próprio. Ele percebe que ele não conseguia isso, ele não tinha paz de espírito. Como todos os monges daquela época, ele procurava inclusive a autoflagelação, o martírio da sua carne, para manter a sua mente sempre ocupada com a espiritualização. E nada disso trazia sossego, até que um dia ele se deparou com esse versículo que nós acabamos lendo aqui. O justo viverá pela fé. E isso foi aquele facho de luz na vida, nos pensamentos e na alma do Lutero.
Quando Lutero convoca a igreja para discutir esses pontos, ele não queria ser um herói da fé. Não é isso que Lutero buscava. Nem era isso que os reformadores, nenhum deles buscavam. Diferente dos pastores da atualidade, eles não buscavam notoriedade. Lutero não buscava seguidores. Eles não estavam preocupados com likes. O Lutero estava preocupado em ver a verdade de Deus, a palavra de Deus sendo obedecida. Ele queria encontrar paz com Deus, e ele descobre que a paz que Deus poderia dar a ele não se compra, não se conquista, se recebe pela graça mediante a fé. Lutero tira o esforço da pessoa humana e reconhece que a graça da fé, de uma espiritualidade saudável para o ser humano, começa em Deus e termina no próprio Deus. Nós não temos condições de nos santificar a nós mesmos. Nós não temos condições de nos tornarmos mais santos. Nós não temos condições de nos salvarmos. É impossível a gente fazer isso. Então não adianta você se tornar religioso. Não adianta você seguir dogmas, não adianta você seguir líderes espirituais, não adianta você seguir o que este ou aquele acha. Tem gente que pauta a sua vida por recortes de Instagram, coleciona recortes de Instagram e aquilo é a sua Bíblia, porque, mas esse disse isso, mas este disse aquilo, e ele vai pautando a sua vida. O Paulo, há 2000 anos, já escreveu isso. São pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina. Eu não sei quem aqui gosta de faroeste. Quem que gosta de filme de faroeste além de mim? Olha, um punhado de gente aí gosta de filme de faroeste. Uma cena clássica que eu gosto muito nos filmes de faroeste é aquela rua deserta, quando vai ter duelo principalmente, né? Aí todo mundo se fecha dentro de casa, aí fica só o mocinho e o bandido, cada um na ponta da rua. E aí tem aquele vento assim soprando, e sempre tem aquela moita que sai rolando no meio da rua, né? Sempre tem essa moita que sai rolando, que o vento leva. A pessoa que fica indo atrás do que o ser humano pensa, segundo Paulo, é igual àquela moita, é levado por todo o vento de doutrina. Para cada lado que o vento soprar, a pessoa está indo. Hoje ela está nessa igreja, amanhã está naquela, porque busca sempre nas fontes externas a realização, o complemento, a saúde da sua alma, e não vai encontrar em lugar nenhum. Esta igreja não é detentora da felicidade espiritual de ninguém, mas também aquela igreja também não é. Quem pode completar a sua alma é somente o Senhor Jesus Cristo. E essa descoberta que Lutero faz, que não se compra nem se conquista, se recebe pela graça mediante a fé, foi libertadora para ele. E foi tão libertadora que ele não queria que isso ficasse só no seu coração. Ele queria compartilhar essa verdade com as pessoas, para que outras pessoas se sentissem livres também. Então nós vivemos num tempo, se vocês prestarem atenção, de muita correria hoje em dia. Hoje em dia nós temos muitas opiniões fortes. Não temos? Muita gente com opinião forte, gente que debate, gente que argumenta, gente que fala, eu tenho a verdade está comigo. Muitas opiniões fortes e igualmente muita fé fraca. E uma fé fraca diante de um argumento forte sucumbe. Eu já disse isso 2 vezes, vou dizer hoje pela 3ª vez. Longe de mim querer convencer qualquer pessoa a ter uma elevação espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Porque se eu convencer você de alguma coisa, vem outra pessoa que fala melhor do que eu e vos convence de outra coisa. Então você não tem que ser convencido pelo argumento humano. Você tem que ser convencido pela autoridade da Escritura. A Escritura ensina isso? Pois bem, se o que você ouvir começar com eu acho e na minha opinião, joga isso fora. É coisa humana, tem prazo de validade, não serve. Talvez o que nós precisamos redescobrir no nosso tempo, assim como aconteceu com Lutero, é que o Evangelho ainda é o poder de Deus para salvar e transformar o ser humano. Essa é a primeira lição que nós tiramos desses versículos que nós lemos.
O Evangelho ainda é o poder de Deus para salvar e transformar. A reforma não é o passado. A reforma é o Evangelho recuperando espaço no coração. A reforma é você tirar do seu coração os conceitos prontos dos quais você se deixou convencer e abrir espaço para a liberdade do Evangelho. E é essa que é a tradução da palavra Evangelho, do grego Evangelion. A tradução da palavra Evangelion é boa notícia. É quando você recebe uma boa notícia que está contida nos Evangelhos e essa boa notícia te liberta de uma série de prisões. Paulo dizia, como escreveu no começo dos versículos que vos li, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Essa já seria uma lição extraordinária para nós aprendermos. Porque quantas vezes nós, em 2025, ainda nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. E hoje, nem temos tantos motivos assim para nos envergonharmos do Evangelho. Porque segundo o IBGE, cerca de 50% dos brasileiros já é evangélico. Então, ser evangélico está meio que na moda. Difícil é ser protestante, mas vamos parar aí nos evangélicos. Metade do Brasil, mais ou menos, já é evangélico. Então, nem seria tão constrangedor assim mais se dizer evangélico. No tempo do apóstolo Paulo, sim, era constrangedor. A pessoa do apóstolo Paulo, sim, tinha motivos para ter vergonha. Um homem que vivia perseguido. E ser perseguido é motivo de humilhação. Porque o perseguido, ele não é perseguido somente por um tipo de ato. O perseguido é perseguido de todas as formas. Humilhação, cerceamento, aprisionamento, um bocado de coisa que Paulo sofria. Ele era perseguido e ele era também de vez em quando preso. Ele ia para a cadeia. Ora, a pessoa ir para a cadeia porque roubou ou matou é até tolerável. Mas a pessoa ir para a cadeia porque diz que acredita em Jesus é muita humilhação. E as prisões do apóstolo Paulo, todas elas foram porque ele pregava Jesus. Então era perseguido, foi preso porque pregava Jesus e era ridicularizado também. Era ridicularizado também. Você já passou por isso, meu querido? Você já passou por isso, minha querida? Por causa do Evangelho, você já foi perseguido ou perseguida? Por causa do Evangelho já te mandaram para a cadeia? Lá para o CDP de Venceslau? Ali para a penitenciária de Pracinha, de Oswaldo Cruz? Já te mandaram por lá porque você era cristão, porque você era cristã? Já te prenderam por causa disso? Já ridicularizaram você no meio das outras pessoas? Colocaram você na frente de um grupo para ser julgado e escorraçado? Isso já aconteceu com você? Então, não acredito que você tenha tantos motivos quanto Paulo para se envergonhar do Evangelho. E mesmo assim, ele afirmou, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Paulo sabia perfeitamente que o Evangelho não é uma ideia religiosa. Muita gente segue religião. Uma vez perguntaram para o reverendo Isaar, na tua igreja permite você fumar? E ele disse, na minha igreja permitem até eu não fumar. Então as pessoas vivem com essa limitação. A minha igreja não permite fazer isso. Na minha igreja não permite fazer aquilo. Estudamos isso hoje pela manhã, quando estudamos as 3 ondas do pentecostalismo e neopentecostalismo. Então, a pessoa religiosa, ela vive podada e limitada pelos não podes das religiões. E vive aprisionado, não pode ver TV. Tem que usar este ou aquele tipo de roupa. Tem que frequentar este ou aquele lugar. Tem igreja que tem carteirinha. Você vai para o culto, eles marcam a sua carteirinha. Se você faltou, você tem que mostrar logo em seguida que você esteve lá na outra igreja da mesma denominação, porque você vai ter o carimbinho da outra denominação. E essas igrejas estão lotadas.
Porque as pessoas sentem que se tiver uma estrutura que lhes mantenham fiéis, ainda que coercitivamente, elas vão se sentir que estão espiritualizadas. Não, não estão. Desculpa estragar o brinquedinho dessas pessoas, mas não estão. Elas estão aprisionadas por uma estrutura simplesmente religiosa. Então, o Evangelho não é só uma ideia religiosa, é o poder de Deus em ação. Por isso que não há o que se falar de cristão sem arrependimento. Não há o que se falar, é incompatível. É incompatível. E arrependimento não é sentimento, arrependimento é mudança de vida. Então, se a pessoa fala, eu sou cristã, mas essa semana ela está igualzinha à semana passada, não há o que se falar de cristianismo. Cristianismo é mudança de vida, é ação do Espírito Santo, é evangelho em ação. Nós vamos de fé em fé, crescendo cada vez mais, até o dia que o Senhor nos recolha na sua glória. O Evangelho é aquele que salva o perdido. Apresenta um Jesus que salva o perdido. O que mais que salva o perdido? Eu trabalhei 36 anos com presídios. 36 anos com os piores criminosos que vocês podem ter notícia deles ou sobre eles. Sabe o que eu descobri? Nenhuma iniciativa era suficiente para transformar aqueles homens. Nada que terminava com ia resolvia o problema daqueles homens, nem filosofia, nem sociologia, nem nada que termina com ia. A única ferramenta que eu vi transformar poderosamente a vida dos piores homens que vocês podem imaginar foi o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. E ainda tem um rapaz que eu quero trazer aqui, a gente não conseguiu acertar ainda a agenda, que é o pastor Celso Godoy, que passou pelo meu convívio no Extinto Carandiru. E hoje é um pastor extraordinário lá na Bahia. Então, o Evangelho, ele salva o perdido. O Evangelho, ele consola o aflito. Porque o Evangelho inteiro é palavra de esperança. Esperança verdadeira. Não é esperança do eu acho. Não é esperança do na minha opinião. Não é a esperança do miga sua louca, vamos tomar uma que você vai melhorar. Não é a esperança do amigo, vamos ali na conveniência encher a lata de cachaça que você vai melhorar. Aliás, cuidado com quem te chama para as bebidas, para o álcool. Cuidado com quem te serve álcool sob o pretexto de amizade. Mas valoriza muito aquela pessoa que te chama para cultuar a Deus. Porque de Deus vem a esperança eterna. E todas estas outras ferramentas traz alívio curtinho, que dura muito pouco, para logo depois você precisar de mais um pouco, até que você fica aprisionado. Já vi muita gente aprisionada. Exaustivamente, já vi muita gente aprisionada. Nenhuma delas começou trancafiada na prisão que vive. Começa com, deixa eu dar um biquinho, deixa eu tomar um copinho, deixa eu comprar 4 latinhas para deixar em casa. Vai indo assim, depois vai crescendo. Deixa eu fumar só um cigarro. Deixa eu experimentar esse outro cigarro. Agora eu preciso de 2 desse outro cigarro. O governo liberou, agora eu vou ter esse cigarro em casa. Mas esse cigarro não dá mais, agora eu preciso de alguma coisa mais forte. Aí de alguma coisa mais forte eu tenho que parar lá na frente do Zé Luiz. E carimbar lá, tocar uns pianinhos lá. Aí volta para casa, porque não fica mais preso, e volta a aprisionar. Ou você pode também ter a maldade, como disse o nosso presidente, ter a maldade de se tornar um viciado e maltratar o traficante. Porque segundo o nosso presidente, o traficante é vítima do viciado.
Foi a maior autoridade do país que disse isso, não foi eu. Então, é aí que você vai buscar esperança? Não, a esperança verdadeira, ela vem do Evangelho, meus queridos. É só ali que você encontra consolo para o aflito. É só o Evangelho que quebra o orgulho do justo. Aquela pessoa que se auto-justifica. Eu não preciso disso, eu não preciso de Deus, eu sou bom. Já ouviram aquela frase? Se você nunca ouviu essa frase, pode falar para mim que você nunca ouviu, que talvez eu defenda uma tese sobre você. Aquela frase lá que a pessoa diz assim: mas eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. Já ouviu isso daí? Eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. O Tim Maia uma vez foi no Jô Soares, e o Jô perguntou para ele, né? Falou assim: ô Tim, e aquelas coisinhas que você usava, você parou com isso? O Tim Maia disse assim: Jô, eu parei de fumar, de beber e de cheirar. Eu só minto de vez em quando. Né? Então, você já ouviu pessoa que se auto-justifica? Não existe espaço no reino de Deus para quem auto se justifica. Só Jesus pode justificar alguém. E é isso que nós estamos percebendo. O Evangelho, meus queridos, salva o perdido, consola o aflito e quebra o orgulho do justo. Uma segunda lição desses versículos é que a reforma não é a vitória do homem que achou Deus, mas a vitória do Deus que achou o homem. Lembra a Torre de Babel? Lá no Antigo Testamento? Torre de Babel era o homem tentando chegar a Deus. Eles foram construindo uma torre. Vamos chegar a Deus. Você não chega a Deus por sua própria conta. Esquece, não gaste sua energia. Isso não é possível. Lutero, ele tremia diante da expressão justiça de Deus. Você já parou para pensar nessa expressão? Justiça de Deus? Isso é de fazer perder o sono. Porque Deus, ele é absolutamente justo. E isso está escrito na Bíblia. Eu só não lembro a carta, o endereço agora, mas depois você pode procurar no Google aí, ou no GPT, já que a gente está falando de IA, aquele versículo que diz assim: de Deus ninguém zombe, porque o que o homem plantar, isso mesmo colherá. Quando eu penso na justiça de Deus, só com o olhar humano, eu me arrepio. Eu me arrepio. Porque principalmente no Antigo Testamento, Deus já deu demonstração da justiça dele. E Deus dá todo o tempo que nós precisamos para nos converter. Todo o tempo. Deus é um Deus de paciência, até que a paciência dele termine. E quando a paciência dele termina, nós não estamos falando de um deusinho com D minúsculo, nós estamos falando de Deus. Que no Antigo Testamento é descrito assim, que a voz de Deus é o equivalente ao mesmo tempo 1000 trovões e 1000 cachoeiras. Você consegue ouvir uma voz dessa? A Maju, a cachorrinha da Ritinha, quando ela vê o tempo fechar, ela já corre para dentro de casa, não quer nem sair, ela tem medo, o ouvido sensível do cão, ouve o trovão de longe, né? O trovão nem chegou ainda, ela já está assustada. Imagina então se ela ouvisse ao mesmo tempo o som de 1000 trovões e 1000 cachoeiras. Infartava, né? Caía dura ali. Você já parou para pensar que a ira de Deus pode estar aí flutuando sobre a tua cabeça por conta dos pecados que você comete? Já parou para pensar nisso? O Lutero pensava nisso. Por isso ele ficou desesperado com a situação dele. Mas aí ele descobre com muita propriedade que a justiça de Deus não é a justiça que condena, mas é a justiça que justifica. E o que é justificar? É você tornar justo quem é injusto. Justificar, ficar justo. Então, o que antes era sinônimo de medo, de terror, vira esperança.
vira alegria. Não obstante os meus pecados, a justiça de Deus me justifica, me torna merecedor da graça de Deus, ainda que pela minha vida eu não a merecesse. Olha que coisa extraordinária. É Deus declarando justo o pecador que confia em Jesus Cristo. E nós que tentamos ser bons o tempo todo, fala a verdade, sempre que nós tentamos ser bons o tempo todo para ganharmos a nossa própria justificação, a gente acorda todos os dias cansados de tentar. Cansados de tentar. Porque a gente não consegue ser bom o tempo todo. A gente não consegue deixar de pecar. A diferença de autocontrole e domínio próprio. Domínio próprio é um dom que pertence a quem? A quem? Ao Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo, que pode nos conceder. E se nós tivermos domínio próprio, esse domínio próprio vem do Espírito Santo. E a validade do Espírito Santo é quanto? 1 mês? 2 meses? Só por hoje? Como diz os organismos humanos, né? Só por hoje não vou pecar? É assim? A benesse dos poderes, dos dons, do fruto do Espírito Santo é eterno. Isso é o poder do Espírito Santo. O autocontrole é humano. Tem gente que diz assim, eu estou tentando desenvolver o autocontrole. Autocontrole vai até a página 10, querido. Depois você perde o controle. Aí o boi vai com a corda. Já ia falar com a linha de novo. Aí o boi vai com a corda. É até a página 10 o autocontrole. Não dá. Vai indo, dali a pouco derrama. Porque o autocontrole é humano, tem prazo de validade. Ele acaba. Não dá. Então, o que nós percebemos é isso. Que o Evangelho é Deus clamando por oportunidade para falar aos nossos corações, e nós precisamos ouvir de novo, assim como Lutero ouviu: você não é aceito por Deus porque você venceu o pecado, mas porque Cristo venceu o pecado por você. O que você não conseguiu fazer, veio Jesus e fez por você. Você não pode vencer o seu pecado, mas Jesus já venceu. O seu pecado é maior que o sacrifício de Jesus? Há quem já me disse, mas o meu pecado é muito grande. E eu sempre repito, não existe nenhum pecado, nenhum sequer, que seja maior do que o sacrifício de Jesus. E se você olha para o teu passado e não deveria, você precisa verificar que o teu passado de pecado ficou pregado lá na cruz. Da cruz para frente, os teus pecados foram perdoados, e você resta agora ter somente gratidão diante de Deus. Terceiro e último ponto, a reforma continua viva em cada cristão que decide viver pela fé e não pelo medo. Por que você é um crente? Por que você é uma crente? Por que você é uma pessoa devota? Por amor ou por medo? É uma pergunta sincera que nós devemos fazer a nós mesmos. Você tem medo de Deus? Medo é diferente de temor. E sinônimo de temor não é medo. Sinônimo de temor é respeito. Medo é uma coisa paralisante. Temor é respeito. Nós temos que ter temor a Deus, não medo de Deus. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo do castigo, medo do inferno, medo de perder a salvação, medo de cometer um pecadinho e ir para o inferno. Tem gente que vive com medo, é um medo atrás do outro medo. A fé, meus queridos, não é fuga da razão. A fé é descanso da alma. Para quem tem fé não existe espaço para o medo. Quem tem fé não tem que se preocupar com o inferno. Eu lembro no comecinho da minha carreira cristã, eu perguntei para o pastor que me batizou, o pastor Benedito, falei, pastor Benedito,
eu tinha acabado de chegar na igreja, então eu vim de 2 lugares assim muito bacaninha, né? Eu vim da macumba e vim da luta livre, 2 lugares assim de pura santidade. E eu vim com estereótipo, né? Comecei a frequentar a igreja. No começo a gente vem como você está, é assim que é a fala do Evangelho, né? Venha como você está, e depois o Espírito Santo vai melhorando a gente. Aquela frase de internet, primeiro você começa, depois melhora, né? E eu perguntei para o pastor Benedito, falei, pastor, mas se eu for assim, eu vou para o inferno? Se eu for para o inferno, como que é lá no inferno? Ele disse assim, você não tem que se preocupar com o inferno. Para conhecer o inferno, você tem que ir lá no inferno. Você não vai querer ir para o inferno. Então, se preocupa com a alegria da salvação que Cristo te dá. E aquilo foi libertador para mim. Nós já estamos aqui, em Tupã, há 4 anos e pouco. Quantas vezes vocês me ouviram pregar sobre o inferno? Não tem que ter espaço na cabeça da gente. Tem que ter espaço na cabeça da gente o resgate do Senhor Jesus Cristo. A salvação de Jesus Cristo. Então a fuga não pode ser usada pela fé, mas como descanso da alma. É viver confiando, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. Sabe aquela frase popular também, se der medo, vai com medo e tudo? A fé é mais ou menos isso. Os seus sentidos podem estar dizendo totalmente o contrário e vão dizer, porque o teu coração é sempre contra Deus. O teu coração sempre, em 100% dos casos, vai tentar te levar para longe de Deus. O teu espírito é que vai clamar querendo ir para perto de Deus, mas a tua carne, o teu coração, vai querer te afastar. Então, quando isso acontecer, é viver confiando, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. É crer que Deus é suficiente, ainda quando tudo parece falhar. Não viver como criança mimada. Ah, não foi do meu jeito, não quero mais Deus. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Nos dias de hoje, e com medo e a necessidade de controle, parece que nós temos a vida governada por demônios. A fé reformada não chama a gente para soltar o leme da vida, mas chama a gente para soltar o leme da nossa existência e confiar na soberania de Deus. Então, entre aquilo que você acha e aquilo que Deus promete, solta o leme daquilo que você acha e se atira no colo de Deus. A fé não é um salto no escuro, nunca foi. A fé é andar com passos firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Concluo, meus pacientes irmãos, nós somos reformados não porque nós somos perfeitos. Não existe nenhum crente em igreja reformada que vá levantar a mão e dizer eu sou mais santo que o outro, eu tenho mais dom que o outro, portanto eu tenho que ser mais respeitado e venerado que o outro. Isso não existe na fé reformada. A fé reformada, ela nos mostra que nós estamos constantemente sendo reformados pela graça de Deus, constantemente. E a reforma não é só um evento para ser lembrado, celebrado todos os anos. É um chamado para viver a graça de Deus, com liberdade, com alegria, com desenvoltura, a passos largos. É o convite para nós voltarmos sempre à Escritura. Isso é ser reformado. Nós voltarmos sempre à Escritura. Quando você vê que está se afastando da Escritura, volta para lá, isso que é reforma. Daí a máxima dos reformadores, igreja reformada sempre se reformando. Não confundir essa frase com igreja reformada e igreja novidadeira. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Igreja reformada sempre se reformando, a igreja que sempre volta à autoridade da Escritura. É o convite para nós vivermos a aventura da fé na convicção de que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Você não precisa de absolutamente nenhum outro ser na tua vida que leve a pecha de espiritual. Só existe um único mediador entre você e Deus, Jesus Cristo, Deus. Você não precisa de sobrenome, você não precisa de padrinhos,
você não precisa das orações dos irmãos, você não precisa de santos, você não precisa de líder religioso, você não precisa de ninguém, você precisa somente de Jesus. Jesus é suficiente. Essa é a fé reformada. A palavra de Deus é suficiente. Então você não precisa buscar orientação para a sua vida em livro de autoajuda, em livros de filosofia, no horóscopo, em caixinha da sorte, em devocionais, aqueles devocionais que a gente faz, 2 horas depois não lembra mais. A palavra é suficiente e ela está na palma da sua mão. Agora está deixando de usar a Bíblia de papel, mas está lá no celular. A gente só não lê porque decididamente não quer, opcionalmente não quer, mas a Bíblia está à disposição, como nunca teve. Então é lembrar que a Escritura, a palavra é suficiente, como a graça é suficiente. Deus salva você simplesmente porque Ele quer salvar você. Bota isso na sua cabeça. Não é por nada que você tenha para Ele, não. Nós somos uma bandeja de pãezinhos que o padeiro coloca lá no forno, e quando ele tira, queimaram todos. E aí o padeiro vai lá e começa a tirar uns pãezinhos queimados, e alguém diz, mas você vai tirar esses pãezinhos queimados? Queimaram todos. Eles são meus os pãezinhos, eu faço o que eu quero com eles. Então você é salvo porque Deus te ama, e te ama a tal ponto que Ele materializou o próprio Filho para morrer no seu lugar, para que você não fosse um pãozinho queimado. E por que Ele fez isso com você? Porque você é legalzinho, porque você é popular, porque você é uma pessoa tico-tico? Absolutamente. Ele fez isso por causa dele mesmo, porque Ele quer você com Ele. Só por isso. Isso se chama graça. E a graça é suficiente. Você não precisa acender vela, não precisa pagar promessa, não precisa fazer corrente de oração, não precisa fazer 7 sextas-feiras, não precisa entregar todos os seus bens para a igreja, não precisa nada disso. Graça. Até o nome já diz, graça é de graça para você, embora tenha custado muito caro para Deus. É como dizia o Martinho Lutero, nós temos que ter essa santa confiança, porque a vida cristã não é uma escada que nós subimos, é presente de Deus que desceu. E como o próprio Lutero dizia, todos nós somos mendigos, todos nós somos mendigos, essa é a verdade. Então o que você faz com tudo isso que eu falei para você? Bom, quando a ansiedade quiser te dominar, porque a ansiedade parece que é o mal desse século, né? A ansiedade e a necessidade de controle. Parece que são os 2 males desse século. Quando a ansiedade te pegar, ou quiser te pegar, lembra que a justiça de Deus já te cobriu. É uma coisa muito insana você querer dominar alguma coisa que ainda não aconteceu, ou se martirizar por alguma coisa que já passou. Aquela que passou você não consegue mudar nenhuma vírgula, e aquela que não chegou ainda, já não chegou. Então é insano você se preocupar com uma coisa ou com outra. E se isso tomar o teu coração, como geralmente e normalmente toma, lembra disso, a justiça de Cristo te cobre. Quando a culpa quiser te prender, lembra que a graça de Deus te libertou. Então você de vez em quando dá umas pisadas na bola, como eu dou, sim. Nenhum de nós é perfeito. Mas quando você escorregar, você lembra disso. A graça me libertou. E finalmente, quando o medo quiser calar você, sabe aquela frase? A religião, fé e política não se discute. Como não se discute? Como assim? Que coisa mais diabólica, principalmente com relação à fé. Quando o diabo quiser calar você, lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus. Às vezes você fechar a boca, você está deixando de providenciar a libertação de outra pessoa. Testemunha a tua fé. Olha o que o apóstolo Paulo disse para o seu discípulo: prega a palavra quando for oportuno e quando for inoportuno, em tempo e fora de tempo. E assim, meus queridos e pacientes irmãos,
que esse dia da reforma reacenda em nós, não apenas para a gente lembrar de Lutero, como nós fizemos aqui, mas para nós amarmos o mesmo evangelho que transformou Lutero. Amém? Só lhe deu glória? Amém.